Tu és digno, Senhor. Aleluia. Boa noite, pessoal. Você que está hoje nos acompanhando. Estamos chegando, infelizmente, ao fim dessa linda e maravilhosa jornada de sabedoria. Eu espero que você tenha acompanhado todas as nossas terças-feiras. Eu espero que você tenha estado ali no grupo, no nosso canal do Telegram, Jornada de Sabedoria. E também espero que essa série tenha te edificado poderosamente. E eu tenho que hoje trazer a notícia para você que hoje é o último dia dessa série. E eu espero que você também seja muito enriquecido. O que acontece, gente? Nós fizemos uma enquete, uma das nossas enquetes no Telegram, perguntando qual é o assunto, que todos os que estão ali no grupo gostariam de ouvir, gostariam de participar de uma live. E nós decidimos fazer uma edição especial dessa série, com um hangout maravilhoso. Então, o nosso tema que nós vamos falar hoje é sabedoria, enfrentamento dos tempos modernos sob a perspectiva bíblica. Eu quero que você me acompanhe aqui num raciocínio. Se a gente parar para pensar, nós estamos vivendo num mundo que está avançando e evoluindo numa velocidade nunca antes vista. Não é verdade? Tem uma informação que talvez você já tenha ouvido, é que uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação do que o imperador romano tinha na Idade Média. Você já imaginou? Imaginou como que as informações estão correndo, como que a gente tem acesso a informações diversas de uma forma muito acelerada. Um outro dado importante para você saber, querido, é que um ano nos nossos tempos está correndo muito mais rápido do que 5 anos nos tempos antigos, há 10, 15 anos atrás. Não sei se você se lembra da época da TV preto e branco, daqueles celulares grandes. E hoje a tecnologia está avançando numa velocidade muito rápida. E o que acontece? Não apenas a tecnologia está avançando, não apenas as coisas estão correndo, mas o comportamento está mudando, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, a inovação, tudo nós estamos vivendo num mundo muito avançado. Então, o que nós queremos aqui hoje? Nós vamos bater um papo muito maravilhoso. Eu queria já apresentar para vocês aqueles que vão participar aqui do nosso papo. Estamos aqui com o pastor Mateus, estamos aqui também com o Lucas, com o Douglas, e todos aqui estiveram ministrando ao seu coração, nesses dias, nessas palavras tão abençoadas e maravilhosas. E eu espero que esse papo aqui possa edificar muito a sua vida. Bom, então, gente, eu queria começar esse papo aqui com vocês. E como eu estava dizendo, o nosso mundo está correndo. A tecnologia está avançando muito rápido, o comportamento das pessoas está mudando. O acesso à informação está muito rápido. A minha pergunta para vocês, para a gente conversar aí, uma conversa bem interativa, bem legal. Será que isso está acontecendo pela primeira vez? Ou será que isso já aconteceu em outros momentos, nos relatos bíblicos, nas histórias bíblicas? O que vocês têm a dizer para a gente sobre isso? Bom, deixa eu então começar aqui, primeiramente dando boa noite a todos. Um privilégio estar aqui com você que está em casa. Espero que Deus possa te abençoar grandemente essa noite. E a nossa expectativa aqui, gente, está assim a mil para compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações sobre esse tema. E quando a Dani fala assim será que isso que está acontecendo, esse cenário que a gente vive tão desafiador, modernismo, inovação, tecnologia, tudo isso influenciando tanto a nossa vida. Será que isso está acontecendo pela primeira vez na história da humanidade? Gente, não é a primeira vez que isso está acontecendo. Eu gosto de um exemplo bíblico, que é a vida de Daniel. A vida de Daniel, gente, ele saiu de um cenário diretamente para a Babilônia, e a Babilônia, ela era a Nova York dos dias atuais. Era o centro da tecnologia, o centro da inovação em diversos aspectos. Inovação cultural, de processos tecnológicos, e um mundo muito evoluído. E veja só, hoje a gente se depara com um cenário desse e a gente pensa, o que eu vou fazer? Eu vou
conter essa inovação, eu vou conter esse modernismo, porque ele está me tirando da presença de Deus, ele está me impedindo de viver os princípios da fé. Gente, não foi isso que Daniel fez. O que Daniel fez? Daniel, ele foi exemplo na inovação. Em um momento, ele estava tão à frente dos demais que ele foi colocado, inclusive, para governar a inovação. Mas ele não perdeu o fundamento. Então, ele teve a habilidade, a maestria de governar a inovação sem perder o fundamento, sem perder a essência. Porque, na verdade, gente, tem coisas que Deus criou para evoluir, mas há coisas que Deus criou para permanecer. E os princípios da fé foram criados para permanecer. Porém, esse mundo, o método, a forma, a ciência, a tecnologia foi criada para avançar. Agora, como eu vou lidar com a inovação, que é a grande questão. Não é verdade, gente? Interessante, gente, o que o Douglas falou, só fazendo uma ponte aqui para também deixar para os meninos aí participarem. Mas eu acho que o grande desafio do cristão, eu vejo cristãos genuínos, não é? Com o coração, às vezes, de Daniel, falando, gente, eu quero, sabe, brilhar a luz de Jesus, eu quero fazer a diferença, eu quero ser uma pessoa de destaque. Eu sempre pensei isso. Poxa, que maravilhoso é quando a gente pode ser sal, na verdade, no nosso trabalho, no campo da ciência, no campo das pesquisas, no campo das artes. Gente, eu acredito que esse é o nosso sonho, o sonho de muitos de vocês que estão nos ouvindo, de ver realmente o cristão, ele sendo uma referência, de fato, no mundo. Não ter essa separação, poxa, o santo, o profano, não. A nossa fé, os princípios da palavra de Deus, eles são poderosos e eficazes em qualquer contexto, não é, gente? Interessante, muito legal esse exemplo que o Douglas trouxe, porque Daniel era um homem posicionado, um homem cheio de Deus, e ele conseguiu chegar num ponto de destaque, num ponto de governo, sobrenatural, sendo cristão e numa sociedade, talvez, aí num contexto parecido com o nosso. Isso também se dá no Novo Testamento, né? Porque até os evangelhos, eles têm uma linguagem diferente, eles têm um jeito diferente de dizer, às vezes, uma determinada história, mas você vê que a essência dos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, você vê que os 4 evangelhos, eles têm essa linguagem diferente, essa pegada diferente, mas a mesma essência, né? Porque precisava ter essa forma de linguagem mais evoluída, menos evoluída, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, que foi o apóstolo mais multiculturalista, ele, de todos ali, ele ministrou e fundou igrejas em culturas muito diferentes. Então a gente percebe a abordagem, o estilo de mensagem, o estilo de comparação, por exemplo, como ele atuou muito nas regiões gregas, né? Ele sempre tinha uma linguagem atlética, né, de comparar as coisas. Então você vê essa adaptabilidade na questão daquilo que se pode, daquilo que vai evoluir, que vai mudar, que de localidade para localidade muda, que geração para geração muda, que de país para país muda e que de tempos para outros tempos mudam, né? Porque a Babilônia, estava falando de Daniel, ela estava 100 anos na frente de outras nações, né? E hoje existe isso, né? Tem nações que estão 10 anos à frente do Brasil, tem nações que estão 10 anos atrás do Brasil. Então, eu acho que esse desafio nós temos muito pela frente, de manter o que é eterno, né? Sem ficar para trás no que é evoluível. Isso é muito top, muito forte, e é necessário uma renovação da mente cristã para isso, para ter uma sabedoria para isso. Porque se o nosso Deus, que é perfeito, que tem o ápice da sabedoria, é um Deus criativo, é um Deus completo, por que não os filhos dele não vão revelar isso na sociedade? Nós precisamos de ter esse entendimento de evoluir. O cristão ele precisa ser expressivo em todas as esferas, na política, como precisamos de cristãos posicionados que estão evoluindo, que conseguem enxergar uma política econômica avançada,
para a sociedade, que conseguem enxergar uma política de transformação na saúde, na segurança, e que vão permanecer nos princípios, como Daniel. Como nós precisamos de cristãos na arte para poder trazer, porque pensa, será que Deus que criou a terra, essa maravilha, quando você vai para um lugar, para uma praia ou para uma paisagem, quem é aqui de Minas, tem tantas paisagens, você vê algo tão bonito, tão criativo que Deus fez. Como não, os filhos dele não vão também conseguir expressar essa criatividade? Então, eu creio que esse assunto ele é muito relevante para os dias de hoje, porque nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos de entender que temos que levar relevância à sociedade. Cada um na sua pegada, na sua esfera, mas nós precisamos de evoluir. Pensa que desperdício seria Daniel, uma pessoa quadrada na Babilônia. Pensa como se ele não tivesse evoluído, se ele quisesse ficar somente trancado e não aproveitar as oportunidades que Deus colocou nas mãos dele. Pensa que desperdício seria para a humanidade. Assim também eu creio que nós temos que entender que hoje podemos ter desperdícios por não renovar nossa mente, por não entender que precisamos de evoluir, de entender que tudo que Deus está avançando, dando esses avanços, é para que nós possamos avançar, crescer, sem claramente abrir mão daquilo que o pastor Mateus muito bem falou, daquilo que é eterno. Não podemos nunca negociar o que é eterno, mas precisamos de atualizar nossa mente para aquilo que está avançando. E legal, gente, tem um versículo que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, né? Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, ó, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, em nenhum momento, Deus ele veio com um veredito para a gente assim, ó, as coisas não vão mudar, o mundo não vai evoluir, a cultura não vai virar a página, não é? A gente não vai ter processos de transformação aí no decorrer dos tempos. Mas ele fala uma coisa muito importante, a minha palavra não passará. E eu acho que isso vai de encontro ao que vocês estão falando e ao grande desafio que esse debate aqui, nessa conversa, esse bate-papo nosso traz, que eu acho que Daniel, ele estava ali exatamente na posição do que muitos de nós estamos hoje. Então, a palavra de Deus relata que quando ele chegou ali, aquela cultura, ela era avessa à sua fé, não é verdade? Então, assim, a Bíblia fala que ele não se contaminou com as impurezas ali, né, com as iguarias, né, do palácio. A Bíblia fala que Daniel, ele pediu, né, e realmente ele se dispôs ali a fazer um jejum. E tamanho que foi o poder espiritual sobre a vida de Daniel, que a Bíblia relata, que no final do tempo do jejum, né, todos achavam ali que eles iam estar mais fracos, que eles iam estar menos poderosos, e o contrário aconteceu, né? Eles estavam mais sábios, eles estavam mais excelentes, eles estavam mais cheios de Deus. Então, assim, eu levanto um ponto aqui para a gente falar, gente, que é a questão exatamente do relativismo. Eu acredito que todos nós aqui estamos enfrentando esse desafio nos dias de hoje. Então, o que é esse relativismo? Aquela realidade que diz assim, né? Na verdade, são muitas ideias, são muitas religiões, são muitas vertentes, há uma polarização, não é verdade? Realmente, assim, não existe uma verdade absoluta, a verdade é essa. Né? A verdade é plural. E aí, quando você pensa na palavra de Deus, que é uma verdade absoluta, que é um Deus absoluto, que é um Deus poderoso, que tem os seus princípios, que tem os seus caminhos, e a gente topa com esse ideal aí plural que está acontecendo nos dias de hoje, assim como Daniel topou também com esse ideal plural e diferente. Como que um cristão hoje ele vai conseguir ter a postura de Daniel e talvez o que poderia atrapalhar um cristão genuíno de ter esse posicionamento e de avançar como Daniel avançou, sendo uma pessoa posicionada e fundamentada naquilo que não muda, que é a palavra de Deus, que são os princípios eternos. Quem vai falar aí? E essa questão da verdade ser plural é uma situação que nós vamos ter que cuidar muito daqui para frente. A começar em nós, passando pelas gerações todas, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela tem verdades, ela tem leis, né, que são inegociáveis e elas não têm como a gente agir contra, porque é o que é do Senhor, é o que vem do céu.
ao mesmo tempo que o Senhor disse, né, olha, os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não passará. O Senhor está trazendo para nós justamente essa ideia de que pode virar o tempo, pode mudar as circunstâncias, pode mudar a geração, pode evoluir a tecnologia, pode mudar até a forma de, vamos dizer assim, de estrutura da igreja, pode mudar tudo isso, mas aquilo que está nas Escrituras não vai mudar. A Bíblia, ela nunca se desatualiza, ela é sempre atualizada. A palavra de Deus é incrível, é um negócio assim tão poderoso que não muda. E nós vamos ter que ter muito cuidado hoje, para a gente não se adaptar e criar as próprias verdades, porque é uma tendência nossa, dessa geração, né? Crie suas próprias verdades, não é? Crie suas próprias verdades, né? Verdade absoluta não existe. Verdade é o que você acredita. Verdade, ela não existe uma verdade. Verdade é o que você acredita. Se para você é assim, é uma verdade para você, né? Então, começa a se minimizar a verdade, e minimizando a verdade, a gente pode, consequentemente, anular o poder dela. Quando, na verdade, não o poder dela em si, mas o poder dela na vida das pessoas. Como uma pessoa que ela minimiza uma verdade, ela perdeu o poder daquela verdade na sua vida. E esse é o maior desafio que nós temos, né? Manter essa verdade viva, né? Manter essa verdade viva. Cara, você está falando, eu estou pensando aqui quando Deus criou o mundo, né? Quando Deus criou o mundo, Ele mesmo aprovou a sua própria criação. Então, Deus foi criando as coisas e Ele mesmo disse, isso é bom, isso é bom. Deus foi aprovando a própria criação. Mas, e daí eu fiquei pensando, em nenhum momento Deus falou que aquilo que Ele criou que era bom, não poderia ficar ruim. Em nenhum momento. Ele não garantiu, porque essas coisas Ele criou para a humanidade. E o que as pessoas, né, voltando para o ponto da verdade, o que as pessoas têm feito com a verdade? Nós estamos falando de inovação, de tecnologia, de avanço, e essas coisas são boas. Gente, é maravilhoso. Se você colocar um endereço em um aplicativo e saber a hora que você vai chegar, saber cada curva que você vai fazer, isso é maravilhoso, né? Ou seja, a tecnologia ela é incrível, a inovação é incrível, tudo isso é maravilhoso, mas o que a gente vai fazer com tudo isso é que é a questão, né? Como nós vamos utilizar esse potencial que Deus está nos dando, e as pessoas estão baseadas nisso, né, no relativismo, né, as pessoas estão criando um universo delas, um universo no qual elas entendem que aquele universo ele passa a ser uma verdade absoluta na vida dela, e aí tem um negócio muito perigoso que é o ceticismo, porque quando você tem várias verdades, parece que tudo na verdade se torna uma mentira, e o nosso Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, o nosso grande desafio é, dentro desse ceticismo, dessa diversidade de verdades, que na verdade não são verdades, né, permanecer na única verdade, que é Cristo. Né, que é Cristo. Top, uau. Meu Deus, como estou aprendendo aqui nesse hangout hoje. E algo que, quando a professora Dani me perguntou sobre por que hoje está tão suscetível a esse relativismo, é uma das coisas interessantes que o Douglas falou, que tem tanta coisa boa, como essa questão do GPS, do aplicativo, né, de você saber a hora que vai chegar, até por que você vai atrasar, às vezes é um engarrafamento, um acidente. E tem tanta coisa boa como hoje esse acesso da globalização, dos aplicativos, das redes sociais. Então, eu fico pensando, antigamente tinha, como sempre teve, tanta conferência boa, mas por questão de logística, de agenda, eu não poderia estar em várias conferências. Hoje, você pode estar em várias conferências sem sair de casa. Você tem tanto acesso, isso é muito bom. Mas, se você não tiver o coração reto, o ouvido correto, até aquilo que é bom, você pode torcer para fazer uma falsa verdade, que é uma grande mentira.
Então, eu estava vendo uma grande pastora falando esses dias, uma mensagem, que falou assim, olha, pessoas hoje em dia, elas vão pegar um versículo bíblico e vão distorcer, tirar do contexto para justificar um pecado, para justificar a sua verdade, que não é a verdade bíblica. Então, uma das coisas que eu percebo que, duas coisas que são perigosas para os dias de hoje, para esse relativismo, a primeira, quando você quer escrever a sua história com a tinta virtual dos youtubers, mas não com a tinta da Bíblia. Porque a palavra de Deus, quando você pega, e não isolada, não um versículo isolado, fora de contexto, quando você pega ela por completo, entendendo o contexto, lendo o capítulo anterior, o capítulo posterior, e você consegue entender aquela verdade, isso sim é uma verdade absoluta. E a outra questão, que é uma complementação disso, é quem você mais dá ouvidos hoje. Porque nunca, como hoje, tem tantas vozes para serem ouvidas. Mas aquele que é sábio, sabe muito bem qual voz ele vai dar ouvido. Será que hoje o nosso coração tem humildade para ouvir aquelas pessoas que estão caminhando conosco, que talvez não tenham uma pompa, não tem milhares e milhares de seguidores, mas tem uma história de caminhada? Ou quer ouvir aquele rapaz ou aquela moça que fala tão bonito, tão descolado na internet, mas que não tem uma história, que ainda não caminhou, não comeu sal ao seu lado, que não tem uma vida aprovada e testada e aprovada. Esse que eu vejo que é um desafio para os dias de hoje, porque é muito mais fácil ouvir aquilo que a sua carne, aquilo que o seu ego, aquilo que a sua vontade, a sua carne quer ouvir, do que ouvir o que um pai, uma cobertura espiritual tem para te falar, porque vai te levar a refletir, a crescer, a ser transformado. Então, eu vejo que esse também é um perigo dos dias de hoje, essas muitas vozes. Porque, por um lado, é bom, quando tem muitas vozes, quando você sabe o que ouvir. Mas quando você não tem essa sabedoria para discernir, e quando você tem uma falsa independência, porque a independência gera morte. Você está perigoso para viver uma falsa verdade, que é uma verdadeira mentira. Né? É verdade. Uma coisa interessante, o Douglas, eu vou fazer uma ligação. O Douglas, ele falou algo assim, quando tem muitas vozes, você vai gerar uma cultura ceticista vamos dizer assim, no médio prazo. A gente vai nos tornar ceticistas, e tem muitas vozes. Mas no curto prazo, tem um outro problema. Muitas vozes, elas nos levam a ter muitos exercícios sem valor. Exercícios porque, na verdade, como tem muitas vozes, cada voz te leva a fazer um exercício diferente, mas são exercícios que no curto prazo vão cansar a gente e nos faz tornar pessoas perdidas. Por isso, o desafio dessa geração, nossa geração dos mais novos também, é tomar muito cuidado para não se perder, porque Paulo mesmo disse, olha, vocês estão meio perdidos, em outras palavras, Paulo falou, vocês estão meio perdidos, porque vocês têm muitos tutores, tem tutor demais, tem pedagogos, né? Eu não sou contra os pedagogos, minha mãe é pedagoga, uma ótima pedagoga, aqui na igreja tem vários excelentes pedagogos, mas assim, ele está dizendo assim, ó, vocês estão sendo pedagogos querendo fazer o papel de pais, quando na verdade o papel do pai é insubstituível, né? É insubstituível. Se tem uma coisa que deseduca o filho, é colocar o papel do pai na mão dos professores. O papel do professor é um, o papel do pai é outro. Nenhum está errado, nem outro está errado, mas o papel do pai é elementar, né? Então, eu acho que muitas vozes, ou seja, a pessoa sem perceber está ouvindo muitos tutores e deixa de ouvir os pais na fé, ela vai se tornar perdida. Quando passar 5, 6 anos, Douglas, uma segunda consequência, além do ceticismo, ela vai falar assim, lá no subconsciente, ou às vezes até no consciente, fiz tanto e não cheguei a lugar nenhum. Porque ela fez tanto, mas nada com uma direção, com uma paternidade, com um destino. Porque quem dá destino é o pai. Desde a geração, né? É o pai que dá destino, né? O Y, X, até nisso, né? Vem do pai, né? Y ou X. Vai ser homem ou mulher. Se for X, menina. Se for Y, quem que dá isso? É o pai, né? Então vem do pai. Então é um negócio assim,
que o destino tem muito mais a ver com o relacionamento com o pai do que com os tutores. Então, é a questão da inclinação. Dentro dessa questão das vozes também, né, gente, tem uma coisa interessante que tem acontecido exatamente no momento que a gente está vivendo, né? A gente viveu um tempo de pandemia, estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento. E eu estava pensando esses dias, né? Será que, para cada um pensar, para cada um de nós pensarmos, será que esse tempo, dentro desse contexto de vozes, né, é um tempo que nós estamos propícios a estar sozinhos, fisicamente, afastados das pessoas, mas é o tempo que está sendo, talvez você concorde comigo, mais difícil da gente estar realmente na presença de Deus, né? Sozinho com o Espírito Santo de Deus. Por quê? São muitos ruídos, né? São muitos ruídos. E eu destaco aqui, dentro de tudo, né, tanta coisa muito enriquecedora que vocês falaram sobre a importância da nossa espiritualidade verdadeira estar ativa e de pé, né? Que foi justamente o exemplo de Daniel, que eu estava pensando, né, dentro dessa história toda tão maravilhosa de Daniel, que se levantou, que foi um grande ícone, uma pessoa que até hoje nós falamos dele, né, que marcou a história. Mas eu acredito que Daniel era excelente, Daniel era dedicado, mas, acima disso tudo, o que venceu as batalhas de Daniel foi a espiritualidade verdadeira dele, né? Foi o fato dele estar com Deus, foi o fato dele ter um temor a Deus, foi o fato dele estar nos pés de Jesus, de Deus mesmo, naquele sentido, assim, de buscar, de jejuar as disciplinas espirituais que a gente via ali na vida dele. E quando a gente traz o exemplo de Daniel e a gente pensa, por exemplo, num outro homem de Deus que alcançou altos patamares como José, né, a gente também pode dizer o mesmo, né? José não relativizou os princípios, né? José, quando ele estava lá, imagina, gente, né, para um homem estar naquela situação, né, com uma mulher, talvez muito bonita ali, com todas as oportunidades para fazer algo, ela estava querendo, mas José não relativizou, né? Não relativizou a santidade a Deus, o seu temor a Deus. José, ele deu passos precisos para se tornar uma referência, até chegar ali sendo o segundo homem do Egito, né? Mas ele foi uma pessoa firme em seus princípios. Quando a gente olha, né, para Davi, que não relativizou a lealdade e a honra, tendo todos os motivos possíveis para matar Saul, ele tinha um coração tão honroso, um coração tão leal, que ele foi até o fim na sua lealdade, nos princípios, não relativizou, e é por isso que ele se tornou um grande homem de Deus. Eu acho que nós temos, assim, exemplos de sobra, né, de sobra na palavra de Deus, de como enfrentar momentos e contextos como o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, é muito poderoso. E dentro dessa ideia, eu queria jogar também um assunto que é desafiador, eu acredito, nesses dias, e que envolve a vida de todos esses homens de Deus, que é a questão do processo, né, gente? Então, por exemplo, nós vivemos num mundo, num país, num tempo imediatista, num tempo rápido, né? Eu me lembro quando eu estava na minha casa, na infância, esperando a internet conectar, naquele barulho de telefone discando. Então, esperando chegar o fim de semana primeiro. Tem esse detalhe, era no fim de semana. Então, Mas depois assim, esperar conectar. e a gente esperava aquela internet lenta conectar. Quem lembra aí, gente, do ICQ, não é? Tantas coisas. A gente esperava muito tempo e aquilo para a gente já era uma evolução. O ruim do ICQ é que no ICQ a gente era um número. Verdade. Só um número. Eu era um número. Então, a gente foi vivendo no processo do tempo, né? Cada vez uma necessidade, uma fome, uma sede por coisas instantâneas. Então, a gente esperava aquela internet conectar. Às vezes, a gente estava no auge do papo lá no ICQ e a internet caía e tinha que esperar a internet discar de novo e assim por diante, né? E eu acredito que a tecnologia também, ela tem ditado muito, né? Como nós estamos se comportando hoje em dia, como nós estamos pensando hoje em dia. Mas o fato é que a gente está cada dia querendo as coisas mais rápidas, não é? Que a nossa geração está querendo cada vez mais pacotes prontos. E, de fato, o que a gente vê na vida desses grandes homens de Deus, da palavra, que não pode ser deixada para trás, é que eles passaram por processos longos rumo ao propósito de Deus, né? Então, o que vocês têm a dizer aí também sobre isso, sobre o desafio de viver processos,
de valorizar quem vive processos, de colocar os olhos e ter como influência também pessoas que viveram o processo, pessoas que alcançaram lugares altos em Deus, propósitos em Deus, por submeterem ao processo de Deus na vida delas. Só acrescentando uma coisa, Dani, antes de falar aqui, é o tempo da experiência. Nós vivemos no tempo onde as gerações estão focadas na experiência. Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham um sonho da casa própria. Os nossos pais, né, também, né, o sonho da casa própria. Mas a nossa geração tem o sonho de pôr a mochila nas costas e fazer uma viagem para a Europa, gastar uns 20 mil reais, né, em vez de dar entrada na casa. E se falar isso para uma pessoa... Então, assim, nossos pais queriam comprar um frango, o recheio, fazer em casa, assar em casa. A nossa geração queria comprar pronto. Agora, essa geração, ela quer ter a experiência de pagar caro num restaurante bom e ir. É a experiência, Então, nós estamos vivendo o tempo da experiência, da supervalorização da experiência. Bom, aí como que isso influencia na nossa fé? Como que isso influencia, né? O que isso tem a ver com a sabedoria? Agora eu vou fazer um outro lado. Todo princípio de Deus, e todo princípio de sabedoria, e toda semeadura no reino de Deus, seja pela nossa santificação, seja pelos princípios de espiritualidade, de entrega, geralmente a grande experiência que vai ser resultado disso, vai ser no médio e no longo prazo. Então, o que acontece hoje? Por exemplo, e eu não estou dizendo que isso não possa acontecer e tal, mas, por exemplo, acontece hoje assim, ó, e nada contra isso, mas só para a gente equilibrar isso. Então, tem um pastor novinho que acabou de entrar e ele fala de um jeito muito bom, muito bonito. Estou dizendo assim, vou dizer diretamente, né, Lucas? Um pastor lá no YouTube, né? Milhões de seguidores, e não está errado isso. Talvez, certamente pode ser homem de Deus, e não é isso. Mas por causa da experiência que é transmitida, ligada à forma, ligada à evolução, e ligada, etc., a outras coisas, começa a se dar uma ênfase a isso, em detrimento de se dar uma ênfase e uma força no plantio do dia a dia, do caminho que eu vou precisar trilhar, como foi na vida de José. Foram várias tentativas, né? Jogado num buraco, depois vendido como escravo, depois servo, depois quando ele começou a ter um pouquinho de moral, a mulher acusa ele vai preso, volta na estaca zero. Não sei o que era pior, ser escravo ou ser prisioneiro, ou ser presidiário, né? Então, assim, aí ele volta na estaca zero ou -1, e aí ele começa esse processo de novo. Então é um processo de plantio, né? Você vê a vida de Jacó, 14 anos ali, semeando para sair com aquela multidão de ovelhas, com aquela multidão de gente, e com aquela grande quantidade de ovelhas. E aí você vai vendo essa situação, mas você vê que é um processo. E qual é o desafio da nossa geração rumo ao que Deus tem de melhor? A gente não menosprezar a experiência, mas a gente equilibrar a experiência com o processo de plantio. Equilibrar o desfrutar do hoje com a visão do amanhã, porque a grande maioria desses valores e princípios bíblicos de sabedoria, eles têm colheitas de médio e longo prazo, entendeu? E às vezes a gente está supervalorizando uma experiência, dando uma relevância para ela, esquecendo da estrutura, da doutrina, porque, na verdade, o que legitima a nossa experiência não é nem o barulho que ela faz, não é a intensidade dela. O que legitima a experiência é se ela realmente está amparada numa verdade, se ela vai dar frutos de médio e longo prazo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar, Dani, dessa questão de processo, sabe? De valorizar os processos, de respeitar os processos, de entender que isso é um valor eterno e não passageiro. Porque o mundo está rápido, que agora eu clico no iFood, porque o cara estava mostrando agora, com 5 cliques, né? São 5 cliques
para você pedir um hambúrguer e ele chegar na sua casa em 15, 20 minutos, né? São 4 cliques. Agora eles vão fazer um sistema que são 2 cliques, né? Quando você abre, já tem lá assim, o que você mais pede. Já tem lá o que você mais pede. Aí agora é com 2 cliques, né? Tá certo, vai acontecer, mas isso daí, no mundo espiritual, no reino de Deus, existe um processo de plantio. E a gente vai ter que ter muita sensibilidade para entender isso. Porque senão, daqui a pouco nós temos uma geração de gente frustrada, dos caras que tiveram uma experiência intensa, mas sem um processo intenso. E uma experiência intensa sem um processo intenso, ela é um caminho de curto prazo, e é só um êxtase, é só um ápice, mas ela não é a experiência do melhor de Deus para nós, porque o melhor de Deus para nós são as experiências no processo, que nos levará a uma grande experiência de médio e longo prazo. Gente, isso é incrível, essa questão da experiência eu acho incrível, incrível. E uma coisa que é interessante é que parece, quando a gente vê algo na internet, nos youtubers, né, dá a impressão que é muito fácil viver aquilo. Porque a experiência, ela é vendida para a gente como, parece que é algo imediato, cara. Parece que você vai fluir naquilo e sua vida vai ser transformada de uma hora para outra. Mas as coisas não acontecem assim. E a Dani citou 3 homens incríveis aqui, né? Um deles, Davi. Davi foi talvez o maior rei da história de Israel, né? O maior rei da história de Israel. Mas como começou a história profissional de Davi, né? Ele foi um rei, ele exerceu um grande governo, mas qual foi a primeira profissão de Davi, né? Foi a mesma profissão que eu tive, minha primeira profissão. Sabe qual foi? Office boy. Office boy. Davi, a primeira profissão de Davi oficial foi entregar marmita, né? Ele era iFood. Ele era Uber Eats, né? Ele era um Uber Eats. Então, mas aí, gente, esse homem se tornou o grande rei da história de Israel. Mas como que isso aconteceu? Teve um processo. A gente sabe que ele estava pastoreando ovelhas. A gente sabe que ele matou um leão. E isso ninguém sabia. Mas ele já estava lá, sendo lapidado. A Bíblia nos ensina que a gente é o quê? Nós somos um vaso. O Senhor é o oleiro. Nós somos um vaso. Então, a nossa vida, ela é feita de processos, né? Agora, existe uma coisa em comum na vida desses 3 homens. Os processos foram totalmente diferentes. Se a gente pegar o processo de Davi, o processo de Daniel e o processo de José, são processos diferentes. Mas eles tiveram uma coisa em comum: a retidão na presença de Deus. Eles foram firmes. Eles foram impecáveis nesse quesito, de se posicionar, inclusive em algum momento, oferecendo a sua própria vida, porque todos eles tiveram experiências de estarem muito próximos, inclusive da morte, para manter a chama viva. E foi isso que promoveu esses homens, né? O que promoveu Daniel, por exemplo, lá na Babilônia? A Babilônia era um antro de homens capacitados. Não foi a capacidade voltada para a ciência que promoveu Daniel. Foi quando ele não se dobrou diante do decreto que ele foi promovido. Foi naquele momento que ele marcou a geração. Foi naquele momento. Então, a gente precisa observar qual é o momento que Deus vai nos colocar para marcar a nossa geração. Porque pessoas capacitadas, pessoas que fazem coisas diferentes, interessantes, tem diversas. Mas em algum momento nós seremos colocados à prova. E o que vai permanecer? O que vai permanecer é o que vai nos promover. Só uma frase. Na verdade, é um grande processo que vai nos levar a uma grande experiência, né? A maior experiência, ela está depois do processo. Ela não está no início. Interessante nisso que o Douglas falou, dessa característica em comum dos homens, né, de Deus, que estiveram muito firmes e chegaram perto da morte. Muitas vezes
eu estava lembrando aqui de Ló, por exemplo, né? Que tinha um grande propósito e que quando esteve ali em Sodoma, né? E Gomorra, aquelas cidades tão difíceis, tão pervertidas, tantas coisas erradas acontecendo, a Bíblia relata ali, né? Que até tem a musiquinha, né? Da estátua de sal, que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque se encantou com aquela coisa que não agradava a Deus, né? Com aquela cultura, com aquelas coisas que não eram corretas aos olhos do Pai, né? Então, a gente tem esse exemplo contraditório também, né? Olha que a Bíblia relata também a história desses outros homens que não tiveram essa bravura de Daniel, essa bravura de José, essa bravura do próprio Jesus, né? De ir até o fim, essa bravura desses homens que não importa, né, a dureza que eles tiveram, do processo que eles tiveram que percorrer, mas eles decidiram ir até o fim, né? Então, talvez Ló, lá, sua família, eles ficaram muito assim, paquerando, né, com a cultura. Então, eu acredito que realmente é o que a gente está falando, né? Vou deixar você falar, Lucas. Te cortei. Mas é interessante, assim, o como que nós estamos nesse mundo, nós estamos inseridos e, através da sabedoria, gente, da palavra de Deus, né, dessas histórias maravilhosas, Deus vai nos levar a lugares altos e pode nos levar através de uma espiritualidade alinhada e através dessa firmeza, né? Como foi o caso de Daniel e seus amigos, de falar assim, olha, eu não vou dizer aqui um palavreado aqui meio mineiro, eu não vou arredar o pé, né? Se Deus me tirar dessa, ótimo, se não me tirar, eu vou ser fiel até o fim. Olha que maravilhoso, né? Na vida desses homens, como que era o coração deles, né? Uau. Realmente, complementando o que vocês falaram, nem tem muito o que falar, né, gente? Depois, Douglas, pastora Dani, pastor Mateus, só pérola aqui, mas eu queria só complementar, porque a palavra de Deus é o manual, é a receita de bolo para como vencer processo. Porque, como o Douglas bem disse, é vendido hoje uma vida muito fácil. Foi até um dos podcasts lá que nós falamos sobre a felicidade, uma felicidade inatingível, porque ela tem que ser imediata. E aí esse imediatismo impede de vivenciar a verdadeira felicidade, porque o processo é essencial. Algo que é muito interessante, que o pastor Mateus falou sobre, e a pastora Dani também, sobre José, das experiências, esse tempo as pessoas querem tantas experiências. Olha, José, ele abriu mão de pequenas experiências para poder viver a melhor experiência. E isso nós precisamos de trazer para o nosso coração, entender como assim. Olha, na palavra de Deus, você vê de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é processual. Deus não criou a terra, o Adão, Eva, o homem, em um dia para o outro. Ele foi fazendo um processo. Ele seguiu todo um checklist. Você vê o Deus preparando Abraão para se tornar o pai da fé, teve todo o processo. Então, para não delongar, você vê do início ao fim. Por isso nós precisamos de ter para o nosso coração, para a nossa vida, a palavra de Deus. E quando você vê os princípios de sabedoria, todos os princípios da palavra de Deus, é a ordem inversa do que é o de hoje em dia. De hoje em dia, as pessoas elas procuram a recompensa para depois ver o preço que vai ser pago. E aí avaliam, se o preço for muito longo, abrem mão de grandes recompensas porque não estão dispostos a pagar um alto preço. Mas quando você vê na Bíblia, todos os princípios, quando você vive primeiro o princípio para depois viver a promessa, viver algum benefício. A humildade antecede a honra. Então você primeiro planta para depois colher. Você vê que isso é essencial. Eu vejo hoje muitas pessoas, como o pastor Mateus falou aqui, ouvem muitas vozes e ficam frustradas por conta que não conseguem vivenciar o processo. A pessoa ela faz o vestibular, ela já quer ser o CEO da empresa. Ela nem foi aprovada no vestibular, já se vê como CEO. Ela não consegue ver o processo, falando de forma profissional, ela não consegue ver o processo do estágio, o processo do aprendiz, o processo depois de um funcionário, o processo de um supervisor, o processo de um gerente, para aí sim se tornar um sócio. A pessoa não consegue ver as oportunidades que os processos têm. Ela não consegue ver no processo, que o pastor Mateus falou tão bem na mensagem de preparação e planejamento, o processo para chegar a um casamento. E aí o que acontece? Você vê na internet pessoas que não têm uma história, você vê, aquilo ali é o referente de casamento, o cara tem 2, 3 anos de casado. E você não viu que aquela história de casamento,
de anos e anos que você tem, talvez tão perto de você, como nós temos na nossa casa, na nossa igreja, a história tão linda da pastora Claudinha, do pastor Clemente, os pastores Mateus, pastora Dani, são jovens, têm aí indo para o 13º ano, né? Se você estiver vendo em 2020, esse vídeo vai estar na internet, então vai ver por muito tempo. Em 2020 era 13 anos, indo para o 13º ano. Então, mas isso é que faz pautar uma família, um casamento de sucesso. Então, o processo, ele não pode ser desvalorizado. O processo, por mais que ele seja doloroso, por mais que ele seja desafiador, ele é essencial. Se você tomou bomba, gente, não adianta. Se você foi reprovado numa prova da vida, da sua atual situação que você está, entenda que essa é uma oportunidade de você reaprender aquilo que você... Aprender, na verdade, que você não aprendeu e viver esse processo. Porque é o processo de hoje que vai te capacitar para a experiência de amanhã. Então, nós precisamos de entender isso, entender que Deus é um Deus processual. A Bíblia, ela é processual. E nós precisamos nos apegar não a experiências, não ao que as pessoas de fora estão falando. Nós precisamos nos apegar ao quê? Primeiramente, à palavra de Deus, ao Espírito Santo, à nossa cobertura espiritual. Precisamos ser enraizados em princípios na palavra e na nossa comunidade da fé local. Isso é que não vai nos pautar para ser pessoas sábias no dia a dia, para ser como um José. Quer ser como José? Vive o processo. Fica firme, corre das mulheres de Potifar. Quer ser um rei? Vai honrando, seja leal. Então, isso é muito importante para que nós possamos caminhar em sabedoria. Que bênção, hein, gente? Que bênção esse papo. Eu sou apaixonada, assim, pelo assunto sabedoria. Acho que todos nós deveríamos ser, né, apaixonados pela sabedoria bíblica, pela sabedoria de Provérbios, né? Estou aproveitando esse tempo aí dessa série para mergulhar mais fundo ainda em Provérbios, gente. E são tantas, assim, tantas pérolas maravilhosas, né? Nós falamos hoje sobre os desafios de viver no nosso mundo, no nosso contexto, no mundo moderno. Acho que são muitos desafios realmente, mas acho que nós chegamos aqui à conclusão, né, que as veredas antigas, né, que quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para os princípios de Deus, é lá que a gente precisa sempre voltar, é para lá que a gente precisa sempre apegar, é para lá que a gente tem que direcionar o nosso coração. Inclusive a Bíblia fala, né, que de tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede, né, muitas coisas na nossa vida, tudo na nossa vida, né, flui do nosso coração. Então, assim, que o nosso coração ele possa se voltar, né, para a palavra de Deus, que o nosso coração ele possa se voltar para o que é popular no céu, para o que é popular para Deus. Né? Isso sim é verdadeira popularidade, né? Quando a gente vê que Deus está nos aprovando, né? Como Davi, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa mais linda, né? Porque era um homem de honra, era um homem de lealdade, era um homem de palavra, era um homem, poxa, né? Tantas qualidades, tantas virtudes. Então nós falamos aqui, gente, durante esses dias, né? Nós falamos de planejamento. Nós falamos sobre humildade, nós falamos sobre temor a Deus, falamos sobre excelência, falamos sobre riqueza, sobre a vida financeira, e falamos sobre tantas pérolas. E eu tenho certeza que a gente deixou passar muitas coisas, não é? Eu tenho certeza que a gente deixou passar muitos assuntos maravilhosos. A palavra de Deus, ela nos fala sobre amizade, sobre relacionamentos. A palavra de Deus fala sobre o seu negócio. A palavra de Deus, ela fala sobre qualquer área da sua vida que você realmente precisa crescer. Então, querido, eu quero te encorajar mesmo, quero inicialmente agradecer, né, todos que estiveram aqui, né, participando desse bate-papo tão maravilhoso. Acredito que você foi edificado aí, né, com esse papo tão precioso que nós tivemos. E realmente que essa série, queridos, ela possa te impulsionar a conhecer mais a palavra de Deus, a conhecer mais esses homens que agradaram o coração de Deus, né, que possa nos levar mesmo a, em cada área da nossa vida, buscar uma resposta, buscar um caminho, buscar uma direção que vai dar certo, né? E o temor de Deus, ele não falha. O temor a Deus, quando a gente se apega com o Senhor Jesus, quando a gente entende que a nossa sabedoria, né, como diz a palavra de Deus, que Deus tornou louca a sabedoria do mundo,
né? Então, se a gente quiser ser sábio segundo o nosso próprio entendimento, com certeza a gente não vai ter vida longa, mas o temor ao Senhor, o mergulhar na palavra de Deus, no temor ao Senhor, nesses assuntos tão preciosos que a palavra de Deus nos instrui, eles vão nos levar a ser cristãos de sucesso, pessoas de visibilidade, de destaque, pessoas que vão governar realmente onde estiverem, porque vão ser cheios da sabedoria de Deus. Amém, gente? Espero que você seja muito cheio de Deus, que essa série continue na sua casa, com a sua família, sabe, na sua célula, onde você estiver, que essa série continue, que você possa continuar sendo edificado com as pérolas de sabedoria da palavra de Deus.